Atos ficou admirado. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Eu não sei se vocês viram. Na semana passada, o Vaticano lançou uma nota. Acho que foi semana passada ou retrasada. Lançou uma nota sobre os títulos de Maria. Vocês sabem que a Igreja Católica, no decorrer da história, ela foi assim dando a Maria uma série de títulos, né? Os mais variados possíveis. Mãe de Deus, Mãe da Igreja, corredentora, ou seja, aquela que colaborou com Jesus na redenção do mundo, medianeira de todas as graças, ou seja, todas as graças que Deus oferece ao mundo só acontece por intermédio de Maria. Enfim, nós poderíamos não sair daqui tão cedo se nós fôssemos listar todos os títulos que Maria recebeu no decorrer da história. E o Vaticano, então, lança uma nota muito polêmica, dizendo, olha, dentre todos os títulos marianos, a gente tem que tomar cuidado, eu digo a comunidade católica, né? Tem que tomar cuidado com dois especiais. Quais são? Corredentora e medianeira de todas as graças. E isso causou um rebuliço no cristianismo, porque é curioso mesmo, né? Uma igreja que já tem quase 2000 anos de existência, toda ela consolidada, grande parte, em cima da devoção, para não dizer da idolatria, a Maria e os seus diversos títulos e diversas honras, de repente lança uma nota dizendo, olha, talvez aí a gente tenha se equivocado, passamos um pouquinho do ponto. E que bom que houve esse reconhecimento, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Porque isso é uma das coisas que o protestantismo, desde o século XVI, na sua origem até hoje, bate na terra. Claro que também com seus radicalismos, né? A linha neopentecostal foi para o outro extremo da coisa e não venera Maria, mas também a escurraça a coitadinha, né? Então, quer dizer, foi para um extremo da coisa. E a gente sabe que a verdade nunca está nos extremos. Já dizia o bom e velho Aristóteles. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é um exemplo legal para a gente tirar e colocar nesse contexto da celebração de hoje, porque hoje o cristianismo está celebrando também uma festa, só que relacionada a Jesus, dando a ele um título: Jesus Cristo, Rei do Universo. Que é um título, dentre outros tantos títulos, que também Jesus ganhou no cristianismo. E esse título tem a simpatia também de muitas alas protestantes, que também consideram Jesus Rei do Universo. Então, usando esse exemplo aí de Maria, dos títulos de Maria, nós vamos também estender para a questão dos títulos de Jesus. Acho que é uma boa oportunidade para falar sobre isso. Só que antes de entrar nesse título, Jesus Rei do Universo, só uma palavrinha sobre essa questão dos títulos marianos. Não só Maria corredentora, e não só Maria medianeira de todas as graças, mas também Maria Mãe de Deus, Maria Mãe da Igreja. Todos esses títulos deveriam cair em relação a Maria. Eu ainda achei que a nota foi muito mole, muito branda. Se é para fazer a coisa, que faça bem feito, porque senão fica aquela coisa do morde e assopra. Por que Maria não é corredentora? Porque nem Jesus é. A começo de conversa, a morte de Jesus não é redentora da humanidade. Jesus não morreu para pagar os nossos pecados. Isso é uma grande mentira. Jesus foi morto por uma questão política. Quando muito, nós podemos dizer que a morte de Jesus é libertadora ou salvadora, mas não no sentido de que aplacou a ira de Deus. Não é isso.
A gente pode ter Jesus como nosso Salvador no sentido ético, no sentido moral, no sentido de humanidade, porque a mensagem dele, se fosse levada a sério, salvaria a humanidade de tantas tragédias, entre elas a guerra. Porque Jesus foi um homem pacífico. Então quer dizer, Jesus é Salvador da humanidade? Sim, mas não no sentido paulino, como Paulo de Tarso deu. De Jesus morrendo na cruz, através do sangue de Jesus na cruz, Deus aplacou a sua ira, e aí então agora nós estamos em paz com Deus, porque Ele deu o seu Filho único para ser morto no nosso lugar. Isso é uma teologia muito esquisita, porque tem Deus como um ser que gosta de sangue, né? Então até então era o sangue de animais, de bois e de ovelhas. Olha a nova vovó chegando aí. Já não pode dizer que é uma avó fresca, né? É sempre uma novidade. É sempre uma novidade. Imagina o pai, então. Mas eu dizia que na mentalidade judaica era um Deus que aplacava sua ira com sangue de bodes e de ovelhas e de touros, e agora no cristianismo é com o sangue do próprio Filho. Aí Deus se contentou. Chega de derramamento de sangue, né? Isso é uma teologia errada, difundida por um apóstolo de Jesus, que é Paulo, e que nem conheceu Jesus pessoalmente, então comete muitas gafes, teologicamente falando. Outras vezes tantas acerta. Mas essa ideia que Paulo tem, que a morte de Jesus é redentora da humanidade, é um equívoco teológico, repetido pelo cristianismo como um todo, com raras exceções, seja católico, seja protestante. Então, se nem Jesus é redentor, eu até falava isso com um amigo meu da igreja anglicana, quando saiu essa nota, né? E a gente falava, poxa, não sei nem se Jesus é redentor, imagina Maria, né? E ainda que fosse, Maria não seria co-redentora com ele só pelo fato de ser mãe dele. Porque senão a mãe de Maria teria que ser também. Porque ela também fez parte da história. Sem a mãe de Maria não teria tido Maria. Então será que a avó de Jesus também é co-redentora? Os avós? Pois é. Então, olha, que nem aquela história da Maria sem pecado. E depois também no catolicismo Maria ficou imaculada, sem pecado. Maria teve uma concepção sem pecado. Ou seja, porque como é que Jesus nasceria de uma mulher que é fruto do pecado, se o sexo na Igreja Católica é visto como algo pecaminoso? Ou seja, então Maria teria que ter sido concebida sem pecado para que Jesus viesse sem pecado. Mas então os pais de Maria também. E aí você vai numa linha ininterrupta de uma linhagem humana que não tem pecado, ou seja, não entra na lógica da coisa e nem compensa. Tá? Isso. Todo mundo tem que ser puro, senão a conta não fecha. Não é? Então, ou seja, mas por que tudo isso foi acontecendo? Tem uma razão histórica. Porque no tempo de Jesus, não é, existiam as religiões pagãs. E todas as religiões pagãs tinham as suas deusas. As deusas femininas. Afrodite, Hera, Minerva. No Egito tinha a deusa, da mãe de Osíris. Fugiu agora. Tinha também lá as deusas Ísis, a deusa Ísis. E aí, quando o catolicismo surgiu, no quarto século depois de Cristo, não podia simplesmente, do dia para a noite, abolir essas devoções. Então tirou as figuras das deusas femininas e botou Maria ali. Então Maria foi ganhando contornos de divindade com o passar do tempo. Porque se Jesus também ganhou contornos de divindade, a mãe dele também teria que ser. Então isso tem um motivo de ser histórico. Esse erro é datado. Você consegue identificar as razões disso. Então quer dizer, Maria não é corredentora, porque nem Jesus é redentor, nesse sentido teológico paulino. Maria não é mãe de Deus, porque Deus não pode ter mãe, senão não é Deus. Imagina, Deus com mãe. Então não, quer dizer, Deus é um ser infinito, imenso, criador de tudo, mistério absoluto, imenso, insondável, e tem mãe?
Aí diz, não, Maria é a mãe do lado humano de Jesus. Então é mãe de Jesus, não é mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus não é Deus. E Jesus nunca disse que era Deus. Jesus é filho de Deus, tanto quanto eu e você. Então quer dizer, todos esses títulos relacionados a Maria, todos, com exceção de um, que foi ela mesma que se deu no Evangelho, está tudo errado. Tem que cair por terra. Tá? Qual é o único título que Maria se dá no Evangelho? A serva do Senhor. É isso que Maria, é assim que Maria se entende. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Então esse é o único título que Maria dá para si mesma. Nós não temos o direito de acrescentar nenhum outro. Então tudo errado. E que bom, antes tarde do que nunca, que essa nota do Vaticano veio aí para dar uma clareada e para pelo menos chamar a atenção, né, nessas idolatrias que acontecem em relação a Maria. Tá certo que os católicos não gostaram muito disso, não. Estão criticando muito o Leão XIV, porque ele está mexendo com essas coisas. Tá? Mas enfim, o Papa que tem a coragem de assumir isso. Tá? E ok, então se Maria foram colados títulos que ela nunca disse que era, mãe de Deus, medianeira, corredora, etc, etc, e Jesus piorou. Os títulos que foram dados para Jesus no decorrer do cristianismo são verdadeiras aberrações. E um desses títulos é chamar Jesus de Rei do Universo. Tá? Então nós vamos entender bem por que Jesus não é Rei do Universo. Primeiro, o próprio Jesus em vida nunca se deu título nenhum, a não ser um único título: Filho do Homem. Então em todo o Evangelho, Jesus nunca disse que é Deus. Isso quem disse foi o cristianismo posterior. Nunca Jesus diz que é o Filho unigênito de Deus, porque ele chama Deus de Pai Nosso. Então ele coloca Deus como Pai de todo mundo, não só como Pai dele. A palavra Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, aparece pela primeira vez no Evangelho na boca de um endemoniado. Porque esse título, no tempo de Jesus, não tinha a conotação que nós damos hoje. Quando nós dizemos hoje Jesus, Filho de Deus, é uma coisa. Nós já associamos ele à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas no tempo de Jesus, esse título Filho de Deus estava atrelado à magia. Sabiam disso? Todos os magos no tempo de Jesus, feiticeiros, bruxos, eram chamados de Filho de Deus. Tinha essa a conotação de um homem que praticava bruxaria, magia, feitiçaria. É por isso que na tentação do deserto, o que entre aspas, Satanás diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, pratique então a magia. E Jesus recusa isso, porque Jesus não é o Filho de Deus nesse sentido. Jesus é Filho de Deus em que sentido então, Padre? No sentido que ele ensinou. Que Deus é Pai universal de todos os povos, não só dos judeus. Então, nesse sentido, Jesus é Filho de Deus, nosso irmão. Nós também o somos. Jesus também nunca disse que era nada senão o Filho do Homem. E esse título, o Filho do Homem, que foi o único título que Jesus deu para si mesmo, significa simplesmente ser humano. Então Jesus disse assim: olha, se vocês querem me dar um título que seja simplesmente de ser humano, que no tempo dele, na linguagem semita de 2000 anos, era filho do homem. O que é um filho de um homem? Outro homem, ser humano. Simples assim. Isso é de cair no queixo, porque nós aprendemos durante todos esses milênios de cristianismo que Jesus não era um ser humano simplesmente, mas que Jesus era o próprio Deus encarnado. Isso é a parte mitológica do Novo Testamento. Por que mitológica? É a forma da linguagem da época de dizer que Jesus tem uma centelha divina. Mas se eu vou levar isso ao pé da letra,
eu tiro a humanidade de Jesus. E acabo por desrespeitá-lo. Por quê? Porque Jesus não é outra coisa senão um ser humano. E se isso menospreza Jesus, é porque nós temos na cabeça que isso é pouco. Que ser humano é pouco. Só que na verdade, Jesus nos ensina que se nós conseguirmos sermos seres humanos como Ele é, já é muito. Porque a gente se julga ser humano, não é assim? A gente se julga ser humano. Mas no fundo, nós não somos. Nós somos exemplares da espécie sapiens. Cientificamente falando. Alguns. Não é? Somos exemplares da espécie sapiens. E o nosso desafio lançado por Jesus é passarmos de simplesmente Homo sapiens sapiens para seres humanos. Ser humano não é tão simples assim. Requer de nós um esforço tremendo de passar por cima da própria natureza animalesca que nós temos. E alguns, como deu a entender a Kátia, não passa por cima dessa natureza animalesca. Vive em função dela. Vive em função dela. Ou seja, é um animal simplesmente. Tem gente que você olha e diz assim, bom, essa pessoa vive como animal. Por quê? Porque é movida por impulsos, por reações. Não é assim que o animal age? Ação, reação. Ação, reação. Busca comer, se acasala lá, beber, e vai reagindo ao mundo simplesmente sem um mínimo de reflexão. Então não é simples assim. Dizer Jesus foi um ser humano implica dizer, não que ele foi simplesmente mais um ser humano, mas que ele foi o ser humano, o Filho do homem, o homem que nós devemos imitar, que nós devemos nos assemelhar, se nós de fato queremos ser seres humanos. Então, infelizmente, o cristianismo tirou isso de Jesus e transformou Jesus num Deus, ou num semideus, como na mitologia grega, né? E Jesus não é isso. Jesus foi tão humano, que ele chegou às raízes da humanidade, às entranhas da humanidade. Morreu como todos nós morreremos um dia. Sofreu como todos nós sofremos. Amou como todos nós amamos. Ou melhor, amou mais do que nós. Então eu não posso simplesmente achar que Jesus é um deusinho, que nasceu pronto, né? E que parece que não andou por aqui, mas flutuou por aqui, né? Não, Jesus teve carne e osso. Os evangelhos não testemunham disso. Ele sofreu, ele suou sangue antes de morrer, que é o que, segundo a medicina, é o ápice da agonia. Quer dizer, ele passou por tudo aquilo que nós passamos, só que diferente de nós, ele superou muitas coisas que nós não superamos. Jesus superou o egoísmo, pode ser que a gente não tenha superado. Jesus superou a raiva, o ódio, pode ser que a gente não tenha superado. Jesus superou o desejo de vingança, pode ser que isso alimente a vida de muita gente. Eu mesmo conheço uma pessoa que diz abertamente isso para mim. O que me faz acordar todo dia é o desejo de me vingar. Já faz alguns anos que eu estou num processo que essa pessoa, vou ver se ela muda. Tá? Mas está difícil. É alguém movido pelo ódio. E ódio do marido. Ex-marido, padre? Não, do marido. Então, é um exemplo, mas está cheio de gente assim. Vocês imaginam só. Jesus conseguiu superar coisas que a humanidade ainda não conseguiu superar. Jesus conseguiu dar a outra face. Será que a gente conseguiu? Jesus conseguiu ensinar a partilhar, a não guardar, a não acumular coisas aqui. Enfim, Jesus foi mais do que qualquer um de nós aqui conseguiríamos ser. Mas não é porque a gente não consegue ser que a gente tem que dizer, bom, então eu desisto. Não é por aí. Porque ele mesmo disse, olha,
se vocês se esforçarem, tudo aquilo que eu faço, vocês podem fazer mais e melhor. Então, se a humanidade está como está hoje, é porque não está seguindo Jesus, embora tenhamos aí alguns bilhões de cristãos, não é? Quantos são milhões de cristãos no mundo? Não é mais de 1 bilhão? Fácil, né? Com certeza, mais de 1 bilhão de cristãos. Eles são os que mais crescem, né? Salve Deus. Mas é de se pensar, mas por que será que então, mesmo com o cristianismo aí, 2.000 anos de cristianismo, nós não chegamos ou não alcançamos a humanidade de Jesus? Porque nós estamos presos numa imagem do que Jesus nunca disse que foi. E aí as pessoas acham que ir para a igreja, erguer a mãozinha e ficar falando em nome de Jesus, vai resolver as coisas. E não ser igual a Ele. Porque o que resolve as coisas é ser igual a Jesus, é imitar Jesus e não ficar rezando para Ele. Isso que as pessoas não entendem. E pelo jeito vai ser difícil entender. Mas padre, e o título de Jesus Rei do Universo? Por que Jesus não é Rei do Universo? Porque no tempo histórico dele, tentaram fazer de Jesus Rei. Tem várias passagens do Evangelho. Basta você ler. Valendo. Marcos, Mateus, Lucas e João. Vários momentos, Jesus foi aclamado pelo povo como rei. E tem uma passagem especificamente no Evangelho de João, onde diz claramente que Jesus, depois de ensinar a partilha dos pães e dos peixes, um grupo tentou fazer dele rei. E aí o que ele fez? Ele fugiu. Jesus sempre foge quando tentam fazer dele algo que ele não é. E uma das coisas que Jesus não é, e nunca disse que foi, é rei. Porque veja, no tempo de Jesus, o Messias que os judeus esperavam, era um rei da casa de Davi. Era um rei que viria da dinastia de Davi. Todos os judeus esperavam esse Messias rei. Por isso que quando associaram Jesus ao Messias, disseram, bom, então eis aí o nosso rei. E é o que Jesus faz? Foge. Diferente de muitos de nós, que gostamos do glamour e da fama e dos holofotes. Né? E tem gente que vive com o rei na barriga. Não é isso? Tem gente que vive com o rei na barriga. E Jesus foi alguém que não deixou que fizessem dele rei. Ele sempre arruma um jeito de fugir. E o Evangelho de hoje, que eu fiz questão de ler para vocês, é outra amostra que Jesus não assumiu para si esse título. Porque quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, para zombar da entrada de Pilatos, para zombar do poderio real, os seus discípulos chamam ele de rei, mas então de zombaria. Claro, porque era uma paródia que ele estava fazendo. Seus discípulos sabiam do que se tratava. E quando então Jesus é levado para Pilatos, que era o representante do poder, ele sim, rei, monarca, absolutista, né? Como os que nós tivemos depois da Idade Média, só que em nome de Jesus. No tempo dele era em nome de César. Quando colocam Jesus diante de Pilatos, a autoridade máxima de Roma, e Pilatos diz para ele assim, tu és o rei dos judeus? Porque foi o que chegou no ouvido de Pilatos, né? Tu és o rei dos judeus? Ou seja, você é aquele que veio para tomar o lugar de César? Você é o rei dos judeus? E aí o que Jesus responde para Pilatos? Tu o dizes. Tu é que o dizes. Porque se Jesus... Mas padre, Jesus não pregou o reino de Deus? Sim. Jesus pregou o reino de Deus, não o reino dele mesmo. Então Jesus é o porta-voz do reino de Deus. Então Jesus não queria substituir o César. Ele não queria substituir o Pilatos. Ele não queria substituir o Herodes. Porque ele sabia que esses reis aí, esses reinos, são fantoches. O verdadeiro rei que deve reinar no mundo é Deus. Não é nenhum representante dele. É Ele mesmo. E Jesus ensinou como isso acontece.
Né? Então, diante de Pilatos, está respondido. Tu és o rei dos judeus? Ele fala, tu é que o dizes. E aí os anciãos, os chefes do povo, começam a acusar Jesus de uma série de coisas. E aí Pilatos vira para ele e diz assim, escuta, você não vai responder a nenhuma das acusações que estão te fazendo? Que são acusações graves. E Jesus se cala. E Pilatos se admira. Ou seja, Jesus nunca se auto-intitulou majestade de nada. É claro que Roma precisava de digamos assim, de um motivo palpável para prender e condenar Jesus. E é isso que eles dizem. Esse homem se nomeou rei dos judeus. E é isso que Pilatos manda colocar lá na plaquinha em cima da cabeça dele. Mas essa é a acusação que Roma faz contra Jesus. Porque Roma interpretou o movimento de Jesus como um movimento messiânico, assim como outros tantos que houveram. Mas Jesus nunca fez isso. E os evangelhos dão testemunha disso. Ele pregava o reino de Deus. O reino de Deus, que era o reino do amor e da justiça. E Pilatos achou que ele estava se colocando como rei. Por isso que aí, quando ele vai ser crucificado, coloca uma coroa de espinhos. Por que a coroa de espinhos? Não é porque era uma tradição de colocar a coroa de espinhos nos crucificados. Não é, porque Pilatos, você é rei, então você vai receber uma coroa. Ele deu uma coroa de espinhos para ele. Então quer dizer, veja, se Jesus negou ser rei, porque a monarquia, o poder, não tem nada a ver com Deus, o reino de Deus é diferente, toda a mensagem de Jesus é isso, é mostrar que o reino de Deus é o avesso do reino de Herodes, do reino de César, do reino de Pilatos, do reino do poder. Então quer dizer, se o reino de Deus é o avesso disso, hoje o cristianismo chamar Jesus de rei do universo, também eu acho que seria alguma coisa que Jesus diria assim, tu é que o dizes. Tu é que o dizes. Então a gente precisa tomar assim, muito cuidado, não é? Com os títulos que nós damos a Jesus, a Maria e a quem quer que seja. E assim como Jesus e assim como Maria, nós precisamos nos entender simplesmente como seres humanos, servos de Deus. E por sermos seres humanos, servos de Deus, servimos uns aos outros. Porque sabemos que o mesmo Deus que habita em mim, habita em ti. E a mesma dignidade que eu tenho como filho de Deus, eu tenho que querer que o outro também tenha. E isso é o que Jesus quis. Infelizmente, o cristianismo transformou Jesus numa divindade, e Maria em outra. E as pessoas só adoram, adoram, adoram e adoram, mas não refletem. E muitas vezes nem vivem o que eles fizeram. Basta você ver como o cristianismo e o que o cristianismo fez no decorrer da história. Quantas guerras, quantas mortes, quantos preconceitos existem em nome de Jesus. Quanta gente enriquecendo em nome de Jesus. Tanta gente deixando, não é, de amar o próximo, acolher o próximo, ver o outro irmão em nome de Jesus. Não, é a minha igreja que está certa, a sua não. Você não tem validade isso aí que você faz. Deus não está com você, Jesus não está aí. Você não faz parte do nosso clubinho, que nem me falaram nessa semana. O senhor não está vinculado, você não tem legitimidade para fazer o que o senhor faz. Eu liguei na diocese e não tem nenhum padre Mateus na diocese. Que bom. Nossa, perde tempo, hein? Pois é. Não tem o que fazer. Exatamente. Então quer dizer, essa coisa do... Você não faz parte, mas nós estamos salvos. Tudo errado. Bom, enfim, trocando em miúdos, que eu gostaria que a gente guardasse da celebração de hoje é isso. Então, quando alguém quiser colocar algum título em você, não permita. Diga assim, não, eu sou um ser humano, um irmão seu. Não sou melhor que você por ocupar esse ou aquele cargo, esse ou aquele posto. Quando todo mundo entender isso, a gente deixa de andar com o rei na barriga.
Porque o único que poderia ter se considerado rei não quis, recusou. E por que a gente vai aceitar?